Bom, eu sou o Thiago, eu sou o coordenador desse projeto chamado Narrativas em Volta do Fogo. Esse é o nosso primeiro dia, é um projeto de extensão, é um projeto de cultura da Universidade Federal do Cariri, em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste, certo? Esse é o nossa primeira edição e eu acho que, enfim, é uma proposta que a gente está trazendo para a cidade, para a região, para Crato, Juazeiro e Barbalha. E a gente precisaria, antes de começar, fazer uns pequenos acordos entre a gente aqui, né? Um projeto coletivo que, para ele funcionar, ele não depende só da organização do projeto, depende também de quem está participando do projeto. Uma das questões que é mais importante nesse projeto é o silêncio, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa muito. O nosso equipamento de som, ele é baixo. A ideia é que a gente faça algo mais intimista mesmo, né? Uma roda dessa em que a gente possa escutar o nosso convidado. Não sei como, enfim, a gente fez uma divulgação, eu estou muito feliz que tem muita gente hoje aqui, né? E ao contrário do que possa imaginar, a gente não vai fazer um debate com o Abdoral Jamacaru aqui hoje, né, com o nosso convidado. A gente vai fazer uma sessão de escuta, de ouvir, né, da gente ter esse momento em que nós escutamos o outro, em que nós escutamos aquelas pessoas que nós consideramos pessoas importantes, que têm muito a nos ensinar, né? Então, diferente da... Eu vou já ler o texto de apresentação mesmo no projeto, mas só para a gente ter esse acordo. Quem tiver com criança, tenta, assim, vamos tentar fazer com que... Eu sei que é difícil, mas para a gente tentar evitar o barulho, né? Assim, justamente porque o Abdoral também fala baixo, o som não é muito alto, então a gente vai ter uma exigência da gente no silêncio, certo? Bom... Estou muito feliz, de verdade, assim, parece uma coisa simples, mas foram mais de 2 anos, desde a primeira ideia até hoje, né, para a gente poder estar aqui, todo mundo junto. Foi um projeto que a gente, sim, era muito importante que vocês ou desligassem os seus celulares, ou colocassem no silencioso, né, caso queiram atender o celular. Fiquem à vontade, mas, por favor, saiam da roda para que não atrapalhe, né? Bom, então, esse projeto, ele é um projeto puxado pelo coletivo Mediação de Saberes, que é um coletivo que existe em Fortaleza desde 2012 e aqui no Cariri desde 2011, né? Eu quero fazer uma leitura do texto de apresentação do projeto, que já faz parte desse início, para que a gente possa passar. Lembrando que aqui não é só para, enfim, passar que aqui não é uma palestra e não é um debate, né? Então a gente vai escutar o Abdoral, o tempo que o Abdoral quiser falar para a gente, né? Assim, tipo, a gente está aqui no tempo do nosso convidado, né? Bom, meu coração tem a sã vocação de viver, Após o pôr do sol, uma chama se forma. A fogueira convida os transeuntes passageiros a se fixarem. O fogo, como mágica, promove um gesto de humildade. Escutar as palavras de um poeta. Em forma de círculo, esteiras de palhas estão distribuídas pelo chão da praça. Uma caixa de som e um microfone permitem a concentração silenciosa para poder se ouvir melhor. É a estreia do projeto Narrativas em Volta do Fogo. Uma vez por mês, em locais públicos, homens e mulheres compartilham com a cidade suas experiências de vida. Em uma sociedade de alta velocidade, a habilidade de ouvir encontra-se em vias de extinção. Diante de inúmeros ruídos promovidos pelas cidades de grande e médio porte, e sempre com a desculpa da urgência, o sentido da audição torna-se insensível. Aos poucos, desaparece a experiência de formar rodas interessadas em vozes mais experientes, portadoras de histórias de nossa aldeia.
Os narradores convidados no projeto são textos vivos, não escritos em livros, muitas vezes não legitimados pela academia nem pelas instituições de saberes. Sem pressa, a proposta do Narrativas em Volta do Fogo é diminuir a aceleração do tempo e permitir ao coletivo escutar boas narrativas orais. Fugindo da lógica da academia, onde auditórios com palestras de especialistas cronometradas, seguida por debate com o público, o Narrativas em Volta do Fogo propõe pensar uma forma de comunicação que ofereça ao público outras possibilidades de compartilhamento de saberes. A fogueira, um objeto estético, em seu papel ancestral de congregação, surge como peça central desta ação. Com a proposta de gradativamente se estabelecer um ritual, busca-se valorizar uma ausência de disciplina corporal. Ou seja, o público, em silêncio, procura a melhor forma de se acomodar, sentado, deitado no colo, em pé, descalço. Sem formalidades, o Narrativa em Volta do Fogo, na sua estreia, aposta na fala mansa, serena e gostosa do poeta e músico cratense Abdoral Jamacaru. Sua vida é um eterno namoro com as canções, desde o tempo de menino, quando sequer sonhava em cantar. Difícil dizer qual verso se encaixa melhor na voz desse trovador contemporâneo. Cada um dos seus discos, Avalon, de 1986, Peixe, de 1998 e Bárbara, de 2008, são universos diferentes que resultam de um trabalho inventivo e sempre criativo, um constante diálogo entre a tradição e a ruptura vanguardista. Por deleite, ele se envolveu com a política nos tempos em que o trato tinha medo do comunismo. Depois, encontrou a teosofia como uma forma de existência divina, científica e filosófica. Apaixonado pela natureza, Abdoral encontrou na música, na poesia, sua forma de se comunicar com o mundo, deixar o seu recado. Acompanhado de seu inseparável violão, ele compartilha conosco sua trajetória musical e espiritual. O projeto, idealizado pelo coletivo Mediação de Saberes, chega ao Cariri depois de 6 anos de experiência em Fortaleza, na Praça Verde do Dragão do Mar. Desde o princípio, um dos objetivos do projeto era que a iniciativa fosse acolhida por produtores culturais em outras cidades. E assim se fez. O coletivo Mediação de Saberes, o curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal do Cariri e o Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri apostam no potencial de desenvolver narrativas em volta do fogo em nossa região. A ação faz parte da programação mensal do Centro Cultural Banco do Nordeste, integra a programação e o programa de extensão Paideia Cidade Educadora e conta com o apoio das pró-reitorias de Extensão e Cultura da UFCA. Então, com vocês, o nosso convidado, Abdoral Jamacaru, em uma narrativa com a tendência para a mística. Alô? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, todo mundo assim que nasce é nu de espírito e de corpo, né? Aí nos vamos vestindo com o tempo, com informações para a nossa mente, para o nosso espírito, e com roupas, de certo modo, por um condicionamento de um pudor criado para poder conter as manifestações do corpo nas pessoas. Bom, nesse momento aqui, eu estou vou tentar me despir para vocês, né? Nasci no Crato, podia ter nascido em qualquer outra cidade, isso não faria diferença, porque eu vejo o planeta como uma coisa só. A mesma importância que eu tenho, a mesma da mais ínfima bactéria, em qualquer lugar que ela esteja. Eu tenho uma visão mais nesse sentido holístico da coisa. Mas, como eu nasci aqui, tive uma formação e informação de coisas que existem nessa cidade. Eu até fiz uma poesia
que depois musiquei, que ela fala disso, né? De quando eu comecei, o Crato era uma cidade pequena. Existia muitas casinhas de taipa e era muito, não tinha aquelas ruas, aquela densidade demográfica, não era muito juntas as casas, era mais afastado uma da outra. Eu não sou tão novo assim como vocês. E isso me aproximava bastante da Chapada do Araripe, porque ela vinha e se encostava aqui com os limites da periferia da cidade. Talvez porque, vez por outra, eu estou fazendo alguma música falando da Chapada do Araripe. E minha convivência foi mais com essa coisa, de uma cidade que mais parecia uma vila na época. Ainda não tinha energia aqui no Crato. Não existia televisão. E quando a gente queria saber alguma coisa de fora, ou sabia através do rádio, ou então de viagem que cada um fazia a outros locais, que também não era tão comum, porque os transportes eram meio precários, né? E dessa forma eu fui me formando, né? Então eu fiz uma música em que a letra ela fala mais ou menos disso aí. Claro, é de uma forma simbólica. Eu posso até cantar ela aqui no começo. No princípio era a serra e o verde, e a mim veio a luz, e me vi entre onças e cutias. Aí então me compus, bem me lembro, uma casa era uma rua, e as poças, os mares, e as poças, os mares, e as poças, os mares. Vi a calma das vacas pastando, e a paz pelos lares. Era o céu, um lençol todo azul, e eram longe os bares, eram doces as cantigas das moças, e eram puros os ares, e eram puros os ares, e eram puros os ares. No princípio era um vale sagrado, e os meus olhos janelas, era amor, era rio, era relva, e de barro as panelas, e de barro as panelas. Obrigado. Bom, vocês observaram que tudo era pouco nessa época, né? Uma casa era uma rua, as poças representavam os mares, né? Ou seja, as pequenas lagoas que tinham por aqui. E aqui já teve lagoa aqui. E eu me criei nesse ambiente, entre as onças e as cutias, que tudo era mais próximo. Entendeu? Algumas pessoas, nessa época, ali não tão longe, ali na Vila Lobo, que é chamada de Vila Lobo porque lá tinha tinha bastante lobo, que chama Lobo Guará, né? Que é o nosso lobo. Ali na Vila Alta, as pessoas iam, os adultos iam caçar lá o veado, esses animais, tatu, essas coisas todas, que hoje só se encontra e aí uma quantidade bastante pequena em cima da chapada. Então tudo era muito próximo, tudo era muito... E eu vivia indo para os rios, as cascatas, os açudes, as fontes, a mata, né, essa coisa. Eu conheci, todos os animais que eu falo às vezes em minhas músicas, ou plantas, tudo mais, foi coisa que eu não aprendi em livros. Aprendi no contato corpo a corpo, no dia a dia, numa vivência telúrica, né? E
E então esse sentimento em mim, eu percebi que o homem começa a se apossar de tudo, né? Aquela coisa toda. E os animais vão se afastando. Outro dia eu estava, uma vizinha minha, reclamando dos cupins, né? Na casa dela. Falava assim, isso é uma praga, ô infelicidade, sabe? Esses insetos devem ter vindo do inferno, não sei. Engraçado ela fala desse jeito. Eu disse, não, eu falando com ela depois, quando ela se acalmou, disse, os cupins já viviam aqui, eles tinham uma função muito nobre, né? Já pensou se toda árvore que morresse, elas permanecessem ali, o monturo que ia ficar, eles têm que comer isso aí e tudo mais. O homem é que se apropriou do alimento dele, do território dele, e hoje não sabe conviver com isso, né? Tudo bem, ninguém vai permitir que um cupim viva dentro de sua casa, mas também condená-los a esse ponto, não, eles têm uma função importantíssima. Isso eu gosto sempre de ver, entendeu? A coisa não pode ser assim como o homem vem cheio de informações tecnológicas, numa sociedade como nós vivemos, numa sociedade de consumo, que as pessoas valem mais pelo ter e não pelo ser. Essa coisa nós temos que reverter. E talvez isso seja o resultado dessa violência desenfreada, né? Uma vez que a sociedade de consumo, ela fica instigando as pessoas a terem cada vez mais, para poder ela se sentir fazendo parte dessa sociedade de consumo. Resulta que quem não tem quer ter de qualquer forma. E às vezes usa de recursos violentos e desenfreados, né? Que não vai dar em nada. Essa coisa toda, e nós temos que aprender a conviver de novo com a natureza, com as coisas, aprender o que é qualidade de vida, não quantidade de vida, nem em quantidade de objetos que você tenha. Quer dizer, essa ideia da sociedade em que a cidade ela é notada pelo o tamanho ostensivo que ela apresenta na sua arquitetura, nas suas vias, são as ruas, avenidas, essas coisas. Essa coisa é uma ideia muito perigosa, sabe, né? Eu acho que nós temos que aprender a conviver de novo, nos aproximar. Nós não conhecemos a Chapada do Araripe, ela é a coisa mais importante, é que faz o Cariri diferente. Se você se afastar umas 5 ou 6 léguas daqui, você já nota que não é tão confortável aqui esse local, como nós vivemos nesse conforto, com esse tudo verde nesse momento, né? Coisa, e o ano inteiro você olha para aquilo, nós não temos problemas de água, e é um problema no mundo inteiro, entendeu? E no entanto vivemos querendo imitar as cidades grandes. Eu não vejo muito isso com bons olhos, né? Precisamos ter um senso de equilíbrio, né? E de convivência, de retornar a pisar no chão, a conhecer as plantas, conhecer os animais, e numa convivência mútua, haver um benefício recíproco do homem com a natureza e a natureza com o homem. A natureza não quer nada de você, apenas que você respeite-a. E nós temos que respeitá-la, porque tudo que nós precisamos para viver, pelo menos o corpo, nós dependemos da natureza, né? Nós nos alimentamos com os frutos da natureza, nós nos vestimos com a exploração das fibras do algodão, enfim. E sem falar de uma troca de energia que existe, entendeu? Existe uma energia e que nós precisamos captar isso aí, e haver essa troca de informação. Os primeiros habitantes daqui, que foram os índios Cariri, essa palavra Cariri tem vários nomes, né? Alguns a chamavam de medrosos, né? E outros não, achavam que não eram medrosos, porque eles eram muito calados, então passava aquela ideia de uma coisa meio triste,
Ele não tinha muita manifestação, mas era quando ele estava em relação com o branco, né? Porque ele não entendia o branco. Então muitas vezes esse nome Cariri foi traduzido como também tristonho. Na verdade os índios não eram tristes, não eram também violentos, não. Eles não entendiam essa interferência do branco aqui. Por exemplo, quando o branco trouxe o gado aqui, eles entendiam que eles sobreviviam da caça. E se ele pegasse um animal desse e ele estivesse com fome, ele comia. O branco vinha imediatamente cobrar, esse animal é meu. Eles nunca entenderam essa questão de você ser dono dos animais, né? Então havia muitas vezes esse desconhecimento, principalmente por parte do branco, que se achava todo superior. Então, os índios Cariri, que eram chamados, a tradução dela parece que é tristonho, mas na verdade eles não eram tristes, eles eram aquela coisa, ficavam calados diante do homem branco, diante dessas ações que eles praticavam. E os índios, eles também gostavam de música, eles tinham aquela relação da música e de rituais místicos, através dessas atitudes ele se manifestava numa relação espiritual com a natureza. Posteriormente ele teve que aprender a conviver com o homem, porque ele foi perdendo esse poder de relação que ele tinha com a natureza, e o branco foi ocupando todo o espaço daqui, e eles se viram com essa obrigação de aprender alguma coisa com o branco para poder sobreviver. E muito do que o índio tinha para nos oferecer foi perdido. Algumas coisas foi aproveitadas, mas muita coisa foi perdida. Por exemplo, essa relação da medicina, que eles tinham experiência empírica, né, já de muitos anos, nós perdemos isso. Alguma coisa sobreviveu, né, porque afinal de contas o Cariri, se nós nos olharmos aqui, vemos gente de todas as cores, gente branca, marrom, negra, essa coisa todinha, e entre esses marrom é um sintoma da miscigenação dos índios, né? Ele se misturou e ficou alguma coisa. Então é óbvio também que ele tinha deixado alguma coisa, mas podia ter deixado muito mais. Ele nos deixou a mandioca, que hoje a gente come, né? A farinha, a macaxeira, a tapioca, tudo isso foi deles. Eles tinham algumas bebidas que eles faziam, não com o intuito de se embriagar, mas com os rituais deles, né? Porque ele achava que quando estava naquele estado de embriaguez, ele entrava em sintonia com os espíritos, né? Então, eles conheciam todos os caminhos dos rios, de todos, e não poluíam os rios. Outro dia, aqui no Crato, houve uma enchente enorme, chegou a quase 200 milímetros. E toda a cidade foi invadida, aquela coisa toda. E todo mundo reclamou, porque não constrói o canal granjeiro com materiais mais de primeira qualidade, nem também dão espaço suficiente para ele. Não, na verdade é o seguinte, é porque pegaram o rio e transformaram no esgoto, jogaram todos os dejetos para nele e fizeram um canal de cimento, que não era bem assim. Ele tinha a mata ciliar. Para quem não sabe assim o que é mata ciliar, a mata ciliar é uma mata que funciona como cílio da gente, protegendo o rosto. Aquelas matas que ficavam às margens, elas tinham todo um sentido de proteção para que a água não fosse muito longe. Entendeu? E cada vez que aquela água descia, ela enriquecia o solo de humo. E também trazia alimento para os peixes, que posteriormente a gente se alimentava, a gente no caso os índios, né, se alimentava desses peixes. E tudo isso foi exterminado. Então eu questiono, foi interessante essa interferência do branco nesses rios? Nós ainda temos alguns rios que estão
ainda em condições de salvar, como o Rio Batateira, que começa lá nas fontes da nascente, a famosa nascente ali, e vai até o bairro Batateira, passando pela cascata, o Fundão. Esse rio ainda está em condições de ser salvo, mas ele já está cada vez mais próximo das chácaras que estão encostando e construindo ali. Cada chácara dessa que constrói, eles destroem toda uma floresta que passou milhões de anos a ser desenvolvido e substitui por outras que eles importam da Europa, da Ásia, da África. Nós precisamos conhecer nossa floresta para poder nos identificar com ela. Poucas pessoas conhecem quais são nossas legítimas frutas. Nós não conhecemos, poucas pessoas conhecem o que é o araticum, o cambuí, a mangaba. O piqui, esse é mais popular, entendeu? Mas nós temos uma diversidade de maracujá, bem uns 4 tipos de maracujá. E no entanto, só consumimos maracujá que foi trazido de fora. É interessante, e quando se fala de ecologia, que é muito comum as pessoas dizerem: precisamos salvar a baleia, precisamos salvar a tartaruga marítima. Quer dizer, não, nós tínhamos, hoje o mascote da Copa do Mundo é o Tatu Bola. Nós tínhamos eles aqui. Quer dizer, nós tínhamos a onça pintada. Nós tínhamos uns 3 ou 4 tipos de veado, sabe? Nós tínhamos quer dizer, eram tantos, o graúna, o canário, e tudo isso foi se acabando. Tudo isso foi se acabando. Quer dizer, e o homem ocupando indistintamente esse espaço, e de uma forma, de certo modo, irresponsável. Nós temos aqui o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, a Fundação Araripe, o Geoparque, e temos aí um tipo de polícia que protege a natureza. Quer dizer, são 5 instituições e a natureza sendo destruída. Quer dizer, a gente tem um pouco, nós pecamos também um pouco pela omissão. É preciso que as pessoas conheçam. Talvez por a razão que nunca nos foi ensinado a conhecer a nossa própria floresta. Se eu perguntar se algum daqui conhece um pé de visgueiro, talvez poucos conheçam. Quem conhece um pé de visgueiro, levanta a mão. Pois bem. E nós vimos pouquíssimas pessoas levantar a mão. O visgueiro é uma árvore belíssima, tem uma flor exótica que é como um pêndulo, entendeu? E tem uma cor grená, que é belíssima. E a seiva dela faz um visgozinho que nunca foi utilizado de uma forma positiva. Podia ser assim como a borracha dos seringais. Não, mas foi usado para pegar passarinho. Foi usado com esse intuito, né? É essa coisa que nós temos todo esse manancial aqui e não sabemos como fazemos com ele. Eu tive essa convivência muito, sabe? Eu andava descalço nesse mato, conhecia esses animais, nunca matei uma cobra na floresta, nunca. Eu acho que você tem que combater a cobra quando ela entra dentro de sua casa, sabe? A cobra, ela tem uma função, ela não está ali à toa, sabe? Se não existisse cobra, eu empestava de roedores por aí. Tem a cadeia alimentar que um controla o outro, aquela coisa toda. E eu acho que é por aí assim, né? Eu vou até mais cantar aqui alguma música, porque enfadonho é só falar, né? Bom, ainda nessa temática da floresta, eu vou cantar 2 músicas, uma que eu fiz em parceria com Cláudia Rejane e outra que eu fiz só. Cláudia Rejane é essa aqui. E o Geraldo Júnior gravou, viu?
fazer uma cantiga, vou passear por ali, adentrar naquela festa que os espíritos da floresta deixaram no Cariri. Trago a sede de esperança, um baú pra colher paz. Quero ver na mata dança cada habitante de ti. Será um irmão a mais, o teu chão será meu pai e a floresta minha mãe. E essa outra que eu fiz foi quando eu estava voltando do Rio. Eu nunca tinha percebido muito a Chapada do Araripe, um pouco afastado dela, né? E nesse dia eu passei uma temporada no Rio, e quando eu avistei o sol estava se pondo. Foi a coisa, um dos espetáculos mais lindos que eu já vi. A Chapada escurecia num contraste com aquele dourado do sol encostando. Eu vi lá de Missão Velha, já entrando aqui para Barbalha e tudo mais. E foi uma imagem que nunca saiu da minha cabeça. Eu terminei fazendo essa música aqui, porque a tarde já estava caindo, né? Eu fiz essa aqui. O sol doura o cume verde da Chapada do Araripe, sonolenta tarde cai, noite vem ninar o Cariri. Dorme o canavial, marmeleiro piquizal, e as palmeiras do coco babaçu. Urubus, reis, vim, jacu, caboclo, lindos, abelê, cigarras, papaventos, guaxinins, rolinha, cascavel, guará, já vão dormir, repousa o camaleão, borboleta, gavião, fecha a folha, o maliçal, dorme em paz, criança e ancião. Bom, mas minha vida não foi só envolvido com a floresta, essa coisa. Como toda pessoa de origem estrangeira, que é de outros países da Europa, meu pai tem uma descendência italiana e holandesa. Minha mãe já é de português com negro. E então a gente pega bem mais os costumes dessas culturas, né? Então, lá em minha casa éramos 7, 5 homens e 2 mulheres, e todos, a preocupação da minha mãe era em colocar todos na escola, né? E todos terminando chamava antigamente de ginásio, hoje científico, ensino médio, não, só não fizeram faculdade, né? Chegaram até aí. Eu tinha uma verdadeira
horror a sala de aula. Eu não conseguia ficar parado na sala de aula 24 horas. E insisti muito, o máximo que eu cheguei foi a 5ª série. E aí depois eu não aguentei mais, não houve quem fizesse estudar mais. Aí por essa época também eu já estava ficando um adolescente, quando eu deixei de estudar. Mas antes eu vou falar de outra coisa aqui. Eu interrompo aí vou abrir um aspas para poder falar de outro assunto que eu deveria ter falado antes. Quando nós éramos pequenos, brincavam com qualquer coisa. Então, como eu falei, o crato não tinha energia. E minha casa era ali em frente, onde hoje é a quadra Bicentenário. A casa que eu me criei foi lá. E tinha 2 ou 3 carros na cidade. Então quando os carros vinham a direção lá do tênis clube em direção à Praça da Sé, como não tinha energia, né? O farol dos carros batia nas árvores. E à medida que ele ia batendo, a gente tinha a sensação que as árvores iam se deslocando do local. Então a gente ficava impressionado com aquilo e achava que aquilo que era filme. Os caras faziam filme daquele jeito. Que a gente via a imagem andando, né? À medida que o carro ia aproximando. E então a gente pulava no meio daquela imagem assim, aí começava a gesticular que estava brigando ou então fazendo alguma coisa, como se fosse o mocinho e o bandido, né? Então é uma coisa interessante como a criança viaja nas histórias. E outra coisa que tem também, essa questão de brincar era muito importante. E a gente brincava de dia, de noite, aquela corrida. E de noite, como é a energia do crato, quando apareceu a energia no crato, ela vinha lá de onde hoje chamamos a nascente, né? Chamava Casa de Força. E lá vinha uma energia que ela tinha, só algumas casas que tinha energia. Na rua não tinha. E essa energia, quando era mais ou menos assim, entre 8 e 8 e meia da noite, ela já era cortada. Não via mais, as pessoas se recolhiam. Mas em noite de lua cheia, mesmo sem energia, a gente ia brincar em frente à minha casa, era um areal grande, aquela coisa toda. E a gente brincava e ficava inventando brincadeira. Brincava-se de triângulo, de chicote queimado, daquelas coisas. Algumas brincadeiras até não eram muito boas, não, como a tal do quebra-pé. Sabe? Que a gente furava um buraco assim, botava para as pessoas ser atropeladas nesse negócio, cobria com folha. Mas era brincadeira que a gente sabia, que era repassado para a gente, né? Brincava também assim de bicheira, que muita gente conheceu aqui. E brincava também de preso e ladrão, né? Uns ia ser soldado, outros ia ser ladrão, então era aquela coisa. E a gente era perseguido por todo canto, né? Eu gostava sempre de ser o ladrão, não sei porquê. Gostava de ir atrás de pegar, porque você tinha que fazer um esforço nada de domar o outro, aquela coisa assim. E o ladrão não tinha só que se esconder e que correr, né? E eu me lembro muito bem de uma cena que aconteceu, eu brincando. E os soldados chegaram bem próximo de mim, né? E o que eu faço? Aí tava havendo uma benção lá na igreja. Entrei e fiquei arrodeando o altar aqui. E o padre rezando a bênção e olhando, ele não se concentrou mais. O soldado atrás de mim arrodeando. E minha mãe com os olhos desse tamanho assim, olhando, que ela estava na bênção. Aí, quando chegou em casa, foi um puxão de orelha tão grande. Outra vez eu fui me esconder lá dentro do hospital, ó. O cara correu atrás de mim, entrei dentro do hospital, aí pá, debaixo da cama de um doente lá. Né? E o doente tocava num negócio, num interruptor que tinha assim, chamava a enfermeira. Até a enfermeira chegava e disse, olha, tem um menino aqui debaixo. Pois é, então nós tínhamos essa liberdade todinha, brincávamos, a cidade inteira a gente brincava. A cidade também era menor, claro. Mas a gente tinha toda essa liberdade, e não havia violência, não havia nada disso, entendeu? Ali, quando eu chamei, onde eu morava, não tinha aquelas construções da quadra, nem nada. Ali era chamado de o bosque. A gente chamava o bosque porque só tinha árvore e areia. E aí, às vezes a gente pegava, assistia, porque aqui já tinha cinema.
A Rádio Araripe, ela foi a primeira a montar um cinema aqui. Que por sinal era bem próximo aqui, na Nelson Alencar. Onde hoje é a Codema. A Rádio Araripe passava filme ali e a gente gostava de imitar os mocinhos, essas coisas. Eu ia dizer um negócio, me esqueci o que era que eu estava falando antes disso. Bem, eu ia dizer uma outra coisa, mas me esqueci. Deixa lá o cinema, né? Que tinha ali em frente ao casa, tinha areia, assim, que vocês brincavam. Sobre o bosque. Era o bosque. Sim, me lembrei, pronto, foi ótimo. Aí então a gente costumava ver, às vezes assistia filme de pirata, essas coisas, né? Passar filme, o filme que passava mais era de cowboy, de pirata e às vezes filme bíblico, como Sansão e Dalila, essas coisas. E um dos filmes que eu gostava mais era de pirata. Então a gente criou um hábito de uma brincadeira lá que era nesse bosque, que era de, quando era na safra dos oitizeiros, né? A gente catava aqueles oiti, cavava um buraco naquele ali e enrolava num papel os oiti e enterrava ali. Aquilo era o nosso tesouro, né? Agora o que acontecia? Tinha sempre outro menino prestando atenção onde você enterrava aquele oiti. Porque aí ele fazia a função de pirata. Quando você desse as costas, ele ia lá e roubava seu tesouro. Isso era uma brincadeira que era aceita. Esse jogo era aceito. Você podia roubar o tesouro do outro. Mas você vê como tudo era assim, era tudo imaginação da gente. Não tínhamos brinquedo de plástico, nem eletrônico. Quando querias, o carro era a coisa que mais nos fascinava, né? E a gente fazia nossos próprios carros. A gente fazia, às vezes com caixa de sapato, né? Tentava botar umas rodinhas de madeira, aquela cor todinha. Depois fomos aprender a trabalhar com a madeira, com prego, essas coisas. E fazíamos caminhãozinhos, as coisas assim. E também inventávamos de passar um cinema, né? Cinema, eles botavam uma lâmpada cheia d'água e botava ela aqui, anterior a ela botava uma fita que a gente colhia no cinema quando as fitas quebravam, né? As películas quebravam, a gente tirava uma, aí botava ali. Aí focava com a lanterna aqui, tinha que botar a fita de cabeça para baixo. Quando focava aqui, o resultado era sair a fita normal lá na frente. E a gente chamava isso de cinema, né? Então, a gente vivia mais em função da brincadeira. Eu quero chegar aí para falar das tradições culturais que existia de reisado, maneiro pau, essas coisas todas. Que eles também preservavam o espírito de criança e faziam esses folclore, tudo mais, como se fosse uma brincadeira. Eles diziam, hoje a gente vai fazer uma vadiagem, vai fazer uma brincadeira. Eles diziam isso, muito essa coisa. E se apresentavam tudo em determinadas épocas do ano. Por exemplo, a gente não via reisado o ano inteiro, como se vê hoje. Em vez de reis. E eles diziam, não, hoje a gente vai brincar de reis. Aí o que é que eles faziam? Iam para as casas, chegavam lá, tocavam e dançavam em frente às pessoas. O dono da casa se agradava daquilo e dava uma oferenda a eles. Às vezes comida, às vezes bebida. Geralmente eles queriam mais bebida. E a gente dava isso para eles, então eles se deslocavam para outra casa. Quer dizer, era uma... Isso, eles tinham como uma brincadeira, porque eles não viviam disso. Não viviam de fazer exibição nem nada. O reisado era... Ele cantava coisas que tinham a ver com o menino Jesus, nesse caso, essa coisa toda. E algumas coisas que eles misturavam com o Bumbo Meu Boi também. O folclore sempre foi muito confuso nessa questão da definição das suas origens. Eles misturam muita coisa e vão acrescentando, que existe uma dinâmica, né? À medida que eles vão aprendendo uma coisa e outra, eles vão botando. Então era assim os reisados. Como também as bandas cabaçais, elas não faziam espetáculo nem nada, mas elas tocavam nas renovações, ela tocava nas festas da padroeira. Aí teve um prefeito do Crato, muito antigo aí, foi anterior a mim, eu só lendo no livro de história vi isso aí. Que ele comprou uma banda de música, né? Aí então,
os músicos, trouxe um maestro de fora para ensinar os músicos aqui a tocar essa banda. Quando a banda ficou pronta, ele proibiu de toda a banda cabaçal ser apresentada na cidade, porque ele achava que a banda cabaçal era um atraso. E quase que ele extingue as bandas cabaçais daqui. Foi que depois, por ironia do destino, posteriormente, o filho dele se candidatou, foi eleito e resgatou tudo isso. Foi o J. Figueiredo Filho. Mas você vê como é o ponto de vista de cada um. De pai para filho já muda alguma coisa. Então, todo esse folclore, eles viviam em função ou de datas religiosas ou de brincadeira. Maneiro pau era brincadeira de improvisar. Tinha o refrão que era maneiro pau. Desde lá que eu dou de cá, maneiro pau, lá, sabe? Aí era assim, o coro dizia maneiro pau e o outro ia improvisando verso. Ia sempre repetindo alguma coisa. Ele pelo que eu li sobre os historiadores do Crato, assim, eles falavam que o maneiro pau vieram dos engenhos. Os cambiteiros eram aqueles que levavam a cana de açúcar nos burros e que ela era colocada entre cambitos, assim, para poder a cana não se espalhar nem cair. Aí quando eles terminavam de trabalhar no engenho, eles pegavam aqueles cambitos e iam brincar de maneiro pau, fazer uma roda, ia batendo um pau com o outro assim e cantando maneiro pau. Mas tudo era brincadeira. Tudo continuava brincadeira. Então a questão da brincadeira é uma coisa muito importante na cidade. Entendeu? Eu acho. E nós temos que ver se o pessoal que manipula as culturas, ou então que dá amparato para ela todinha, ver se resgata essa questão do verdadeiro sentido do folclore. E não trazer o folclore para fazer apresentação disso, aquele outra exibições lá não sei o que mais lá. Hoje eles estão querendo se apresentar em todo canto e ganhar cachê bem caro. Bom, mas deixou de ser uma brincadeira, né? É um direito deles, querer ganhar do trabalho que eles fazem, mas deixou de ser uma brincadeira. E isso aí é muito importante. Mas a gente não vive só de brincadeira, né? O tempo foi passando, aquela cor todinha. Meu pai era seresteiro. Minha mãe contava os inários religiosos. E eu fui absorvendo essas manifestações musicais, né? Eu já conhecia do folclore essa cor todinha. Conhecia também do rádio. O Crato era cheio de amplificadora por a cidade. Para quem não sabe o que é amplificador, é uma rádio assim que você fala e tem um alto-falante bem grande assim, que é coletivo, é para todo mundo, não é dentro de casa. Então nós escutávamos muito nessas amplificadoras discos que vinham, discos de cera, que vinham de fora. Cada faixa de um disco daqueles era só uma faixa, né? Ou depois, posteriormente, veio o vinil. Esse primeiro disco era feito da cera de carnaúba. E cada faixa do disco era só uma música. Então a gente escutava a música que vinha de fora. E escutávamos aqui também o folclore da cidade, essa coisa. Eu escutava também o hinário religioso de minha mãe. Tinha uns hinos que eu achava bonito pela melodia dele, né? Era muito bonito esse. Eu gostava dele enquanto cantar. Acho que eu era atraído mais pela melodia, porque eu nunca fui muito religioso, não. Posteriormente é que eu desenvolvi mais essa tendência a procurar saber sobre a divindade que a gente supõe que exista, né? Então eu fui criado ouvindo essas músicas, tudo isso, frequentando a escola e me informando de outras coisas. Quando eu cheguei saindo da adolescência, já entrando na fase de adulto, foi quando começou a aparecer os festivais de música aqui no Crato, que foi uma época interessante, né? Esse festival de música não é um fenômeno do Crato, é um fenômeno que acontecia no mundo inteiro.
Acontecia o Festival de Sanremo, lá na Itália, que era famosíssimo. Tinha um festival na França, que eu não me lembro bem como era o nome lá. Que não eram bem festivais, era um concurso de música. Um festival realmente que houve, para chamar, que era uma festa da música, foi o Woodstock, né, nos Estados Unidos. Esse sim. E então, nessa época, eu comecei a despertar para outras coisas, né? O que foi que apareceu? O movimento hippie, a contracultura, as mudanças de paradigma. E eu fui vendo também outro movimento que foi acontecendo paralelo a isso. Isso eram os assuntos que aconteciam a nível de planeta. Mas localizado aqui, nós tivemos principalmente, não só localizado, mas em toda a América Latina, uma infestação de ditaduras militares, né? E que eu não tinha a menor ideia do que seria isso aí. A ideia que eu tinha é o que era passado a igreja, que era muito conservadora, principalmente aqui da região, e passava aquela ideia que os comunistas iam invadir o país e tomar o país, aquela coisa todinha. Eu morri de medo de um comunista. Passei esse tempo todo. Aí, até que comecei a receber, quando o regime militar se instalou, ele proibiu dos brasileiros sair para não passar uma imagem ruim do Brasil, do que estava acontecendo aqui. Era proibido se viajar para o estrangeiro, era muito difícil, a não ser que fosse um carro que fosse de extrema importância para o país. E então houve uma circulação muito grande de pessoas que vinham lá do sul para o nordeste, do nordeste para o sul. Era uma coisa incrível mesmo. E minha casa virou um ponto de referência. Tudo quanto era hippie, essa coisa, ia lá para casa. A gente chamava as pessoas de hippie pelo cabelo dela grande, a barba grande. Eu não sabia que era, por trás disso existia uma intenção, uma cultura que vinha questionar os paradigmas cristalizados, sabe? E reivindicar novos comportamentos. Nessa época se questionou as religiosidades, porque é chata essa história de religião. Você nasce, você não pede de jeito nenhum e já lhe batiza numa igreja tal, porque seu pai é dela tal, você não sabe disso nem nada. Coisa mais chata aí. Não, passou a haver uma abertura para isso. A gente deixou o Oriente entrar aqui. E principalmente os Beatles, eles foram muito responsáveis por isso. Eles tiveram uma relação muito forte com a Índia. Fizeram algumas músicas até com instrumentos indianos. Então, e no Festival do Woodstock se questionou tudo, né? Se questionou a história do jovem ir para a guerra. Tinha cantores como a Jean Baez, né? Que o marido dela tinha ido para a guerra e ela fez umas músicas, era uma cantora de protesto. Aqui na América Latina era a ditadura. E eu estava começando a fazer música, mas numa ingenuidade. A primeira música que eu fiz foi uma música de Natal. Horrorosa, por sinal. Eu acho que era até plágio, assim, porque depois você ficou na minha cabeça que essa música eu já tinha ouvido ela em algum canto. Quando eu cantava eu ficava achando que tinha ouvido. Certamente, eu acho que ela era um plágio. E a letra era boba mesmo, sabe? Mas aí, por ter feito uma música, um amigo meu chegou perto e disse: rapaz, você é um gênio. Você fez uma música, rapaz. Eu já pelejei para fazer uma música. Era o Albert Mesquita. Hoje ele mora em Santa Catarina. E aquilo me deu um ânimo danado, sabe? Mas eu sei fazer música, ó. Fiquei pensando nisso. Bom, e fui fazendo algumas músicas todas, mas depois me deparei com outras pessoas que também estavam mexendo com isso. Entre essas pessoas era o Luiz Carlos Salatiel, o Geraldo Urano, que entrava como letrista, meu irmão mais velho do que eu, já fazia música antes de mim, e outras pessoas foram aparecendo. Então aconteceu uma coisa interessante. Como a maioria era ali em volta da quadra bicentenário, nós chamávamos de parque nessa época. Já deixou de ser bosque, passou a ser chamado de parque. Nessa época ali coincidia de todo mundo estar em sintonia com esses movimentos da contracultura, menos eu era mais o alienado deles, essa coisa. E então esse pessoal lá começou lá a fazer poesia, a fazer como é que se diz, pinturas, fazer teatro, fazer filme.
Então, passou a chamar a atenção da cidade inteira. Então, todo mundo que mexia com arte ia lá para esse parque municipal. A Jaquina aqui é testemunha disso aí, né? Aqui. Ela foi uma das que participou desse movimento. Então, daí a gente um dia teve a ideia de se juntar e fazer um movimento lá que chamamos de Salão de Outubro. Então, nesse Salão de Outubro, a gente era uma semana de arte e a gente acampava na própria praça, fazendo arte. E a prefeitura dava só infraestrutura, né? E o resto a gente se virava. E os artistas todos iam lá, cantava de graça, tocava de graça. Quem fazia cordel, vendia cordel. Quem fazia escultura, expunha lá. Quem fazia pintura, expunha também. Quem fazia teatro, ensinava. E enfim, nós chegamos a fazer talvez uns 10 ou mais. Lançava livro, né? Nessa coisa foi onde a gente conheceu muita coisa importante. Isso chamou a atenção de muita gente. Foram 10 anos de atividade nisso. E então ficou uma referência, como dizia, a turma do parque. As cadeias, aquele turma do parque. Alguns não entendiam o que a gente estava fazendo e diziam, é um pessoal besta, só quer ser intelectual. Aquela coisa. Outros diziam, rapaz, eu tenho maior vontade de me aproximar, mas eles são muito fechados. Não éramos fechados. É porque, na verdade, a gente recebia as pessoas quando chegava lá. E as pessoas pensavam, às vezes, por a gente não ir a eles, que éramos fechados. Mas então houve muita manifestação. E no meio dessa efervescência todinha, a coisa aconteceram também os festivais, que eu volto a dizer, concurso de músicas, em que nós que estávamos começando a fazer música, começamos a fazer. E o primeiro festival, o meu irmão foi quem ganhou. Um grito de uma geração, ó, já tinha uma conotação de reivindicatória, né? É uma geração reivindicando seus próprios valores e não se mantendo nos que já existia. Era uma quebra de paradigma para implantar novos paradigmas. E depois disso aí eu fui vendo isso aí tudo, mas ainda não tinha entrado com nenhuma música nem nada, porque eu era curtindo, eu percebi que minha música era muito boba. E no primeiro festival que aconteceu, que foi organizado pela igreja, foi uma coisa boa que a igreja fez, ela organizou esses festivais com uma forma impecável. E eu vou contar uma história engraçada que aconteceu nesses festivais. A primeira reunião que teve, todos os compositores apareceram lá, que até então ninguém compunha aqui no Crato nem em Juazeiro, porque ninguém sabia quem fazia música. Mas de repente, quando apareceu o festival, apareceu um monte de gente. Aí tinha um amigo nosso, de apelido, eu não vou dizer o nome dele não, só dizer o apelido dele, era Barroada. O Barroada tinha ido participar de um festival lá em Salvador, né? Então o padre que organizava aqui, que era o padre Bosco Cartacho, ele disse, olha, vocês são todos inexperientes nessa questão de festival, eu vou chamar o Barroada aqui e ele vai falar sobre o que é o festival, para vocês terem uma ideia. Aí o Barroada veio todo convencido, tinha participado do Festival de Salvador, e disse, vocês, meus colegas, meus amigos, não precisa ficar preocupado não. Se vocês perderem, isso é comum, porque eu já tenho experiência, já cantei lá fora. Aí ficou todo mundo assim, todo mundo ficou com a sensação que ia perder, né? Que Barroada era o tal, que já tinha experiência nem nada. Aí ficou aquela coisa, todo mundo ouvindo bem atento o que ele dizia. O importante é participar, não é ganhar. Mas ele estava lá escrito para ganhar, né? Aí fomos ao festival, aconteceu o festival. Aí depois o júri deu a votação dele, aquela coisa, mas aí, quando saiu a votação, aquele Barroada não estava nem entre as 10 classificadas. Ele ficou de fora, eram 10 músicas que eram classificadas. Barroada não teve nenhuma classificação dessa. Aí depois disso esse festival se repetiu, se não me engano, 8 festivais. Eu participei de uns 5. Depois eu desisti, porque eu comecei a perceber que os compositores criavam uma rivalidade assim e não se aproximavam um do outro, e não havia troca de ideias, de parcerias, essas coisas todas. E eu já estava chato, todo mundo dizia assim que
que comigo não tinha graça, porque eu ia lá e ganhava os festivais. E porque tinha proteção, alguém me protegia por causa disso, por causa daquilo outro. Eu cantava num coral, aí dizia que a regente do coral, que era do júri, me protegia e dava nota pra mim. Aí eu achei um saco isso tudo, mas eu caí fora dos festivais. Bom, mas foi onde eu comecei a ser conhecido por música e passei a ter confiança que realmente podia ser um compositor. Passando essa época aí dos festivais, aí um amigo meu que veio de Brasília, vieram 4 jornalistas de Brasília e de São Paulo, né? Eu não sabia nem quem era, veio mandado por um amigo meu, vai procurar a casa da hora que ele hospeda vocês lá. Aí esses camaradas vieram e acamparam no quintal do lado de casa, né? Ora, era um repórter da revista Veja, outro do jornal Correio Brasiliense, outro do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, e uns fotógrafos, assim, tudo profissionais. Eles vieram aqui porque souberam da história do Beato Zé Lourenço e vieram fazer uma pesquisa sobre isso. Eu não sabia dessa história, que essa história sempre foi abafada aqui no Crato. E então o que é que aconteceu? Isso era na época mesmo do regime militar duro mesmo. E como sabemos, o Beato Zé Lourenço tinha uma conotação de socialismo, né? Foi uma coisa que deu certo. Viveu num sistema de cooperação, de cooperativa, né? E todo mundo era igual lá e se beneficiava. E os fazendeiros não viam aquilo com bons olhos, né? E esse pessoal, e essa história, ninguém podia contar essa história, era um tabu. Que já tinha acontecido um bombardeio lá, tinha matado, muita gente inocente tinha morrido. E essa história estava abafada, presta a desaparecer. Esse pessoal veio cutucar essa ferida. E começou a fazer a pesquisa. E eu andando com eles, tomei consciência do que ocorrido. Até então eu não sabia de nada disso. E como eles estavam hospedados lá em casa, chegou uma época que terminou as férias deles, que eles tiraram para fazer essa pesquisa. E as firmas que eles eram empregados, ou seja, as editoras, a revista Veja, o Estado de São Paulo, chamaram ele de volta. E eles queriam terminar a pesquisa. Então, disseram que ia ficar mais um tempo, mesmo sujeito a perder o emprego lá. E durante esse tempo que eles ficaram, foi faltando a grana. Aí então, a gente teve a ideia de botar uma barraca na expulsão, que nessa época eu estava vendo ia ver a expulsão. E botamos uma barraca lá. E toda noite eu ia cantar lá. Eu e outras pessoas, os vaqueiros vinham para lá e aboiava. Era bem misturado lá. E ninguém queria nada, era só para ajudar a turma mesmo. Quando foi um belo dia assim, noite de uma lua bonita, chegou uns policiais lá, né? E disseram, olha, vocês têm que apagar essas velas que tem aqui em torno dessa barraca, dentro dessa barraca, para provocar um incêndio. As barracas eram todas de palha. A gente entendeu que realmente corria esse risco, né? Mas não entendemos porque todas as outras barracas podiam estar com a vela acesa. Aí já tinha alguma coisa, né? É só a nossa que tinha. Aí, mas mesmo assim o Carlão, que era muito experiente, já morou a coisa e disse, olha, fique sossegado, não tem problema não. Eu apago porque eu confio em todos os meus clientes e fico só do caixa para eu passar troco. Bom, a polícia se afastou e a gente continuou tocando. Daí a pouco veio mais outros policiais, vieram mais outros policiais. E eles falaram, olha, a ordem é para parar de uma vez. Tem que tocar nada aqui não. Era implicância porque esse pessoal estava mexendo nessa história do Beato Zé Lourenço e já não era bem visto na cidade. Entendeu? E então eles não queriam. Aquilo ali, quando souberam da história, não queriam essa história. Aí o que é que aconteceu? Algumas pessoas estavam lá e alguns poetas fizeram uns versos assim que ironizavam um pouco a polícia, né? Aí eles ouviram aquilo ali, viram que a barraca estava cheia de gente, eles se afastaram. Quando voltaram foi com um caminhão de policial, baixando o pau em todo mundo. Eu tinha um cabelo grande assim, vinha bem até aqui assim, uma barba grande também. Então me pegaram pelo cabelo e pelas pernas e jogaram numa caminhonete e me levaram lá para a delegacia, né? Do Crato. E aí fomos presos assim, uns 4 ou 5.
E eu não sei entender nada, porque é que estava preso ali, nem nada, eu não sabia, eu não era politizado, nem nada, não estava sabendo por que era, e ficou aquela história. Meus amigos, os pais quando souberam, aí, porque no outro dia saiu na rádio, sabe, que foram presos os maconheiros, os comunistas, sabe, essas coisas todinhas, isso pegava demais. Aí mas quando, por azar deles, eles prenderam um camarada que era, se não me engano, era sobrinho ou era filho do governador que estava com a gente lá. Aí foi mó azar, quando souberam, tiveram que soltar ele, aí para soltar só ele não dava, aí soltaram todo mundo. Aí eu fui beneficiado aí, com esse indulto aí, né? Então foi isso aí. Aí quando eu despertei, eu digo, por que é que eu estou preso? Eu fui preso, por quê? Porque meus amigos se afastaram de mim, porque os pais não deixavam que eles entrassem lá em casa, porque eu era um comunista. E a ideia de comunista naquele tempo era as mais terríveis possíveis, né? Eram as pessoas que desmanchavam as famílias, que matavam as crianças. Foi, entendeu? Que roubavam as coisas da pessoa, aquela coisa, os bens, tomavam as terras. E então nem fiquei afastado um tempão mesmo. E aí o que é que aconteceu? O Francis Valles lá de Fortaleza, era uma pessoa muito politizada, vendo minha situação, entendendo bem, sabe, Doral, deixa isso de lado aí, não ligue para isso não, eu vou montar um show, sei lá, em Fortaleza. Eu digo, nunca fiz um show, sempre cantei uma música ou duas, eu não sei nem o que é fazer um show. Ele disse, mas eu lhe dirijo o tempo todinho. Aí tá certo, formamos uma banda e fomos para Fortaleza. Chegou lá, ele tinha uma influência muito grande na imprensa e cutucou toda a imprensa para dar uma cobertura. Então criou-se em Fortaleza uma expectativa que era um artista, sabe, assim, que tinha uma bagagem muito grande, uma estrada muito grande. Não era bem verdade isso aí, estava começando. Mas a expectativa foi criada e lotou o teatro lá. Lotou mesmo. Sim, aí antes ele fez uma recomendação, ele disse, olha, em determinado momento, você diga, viva Vitor Hara. Que era uma homenagem a um chileno que foi muito resistente à ditadura lá no Chile. Chegaram até a cortar as mãos deles, porque ele tocava guitarra e sempre cantava música de protesto. E terminaram matando ele, fuzilando ele, né? Mas eu não sabia dessa história, quem era Vitor Hara, nem nada não. Ainda estava despertando para a coisa. Aí eu fiz o show, cantei as músicas todas e a plateia lá aplaudindo educadamente, né? Quando chegou no momento eu disse, e viva Vitor Hara! A auditório explodiu. E eu fiquei mais tranquilo, né? Aí, Vitor Hara foi aquele, né, sucesso danado. Aí depois terminou o show e todo mundo veio conversar comigo, rapaz, legal, o show foi bom, tudo mais, mas foi mais legal demais você ter falado de Vitor Hara. Vitor Hara, pois é, rapaz, precisava falar dele. Aí eu só falando isso, sem saber quem era Vitor Hara. Aí fomos pra casa, quando fomos pra casa, no meio do caminho eu disse, Franz, quem é esse Vitor Hara? Aí ele me explicou realmente, e eu fiquei satisfeito por ter feito isso, dar essa contribuição. Assim, aí quando eu fui me envolvi com a política, né? Saí do. Aí daí, portanto, eu não mais participava de festival. Não queria nem que fizesse, eu queria mais festival. Ainda participei de um, fui participar lá em Sobral. Foi em Sobral. Esse festival de Sobral também tem uma história engraçada. Eu cantei uma música que hoje eu não sei mais a letra dela, já esqueci. E essa música foi bastante votada lá pelo júri, sabe? Aí eu fui para disputar já o primeiro lugar com um cara lá de Sobral também, que era um grande compositor que tinha lá, o Vicente. Mas eu não pude cantar não, quando eu ia cantar a torcida tinha que ganhar o cabo de Sobral. A torcida gritava, berrava aquela coisa, e ninguém ouvia de jeito nenhum o que eu estava cantando. E tinha gente que ia lá e desligava o filme, sabe? Foi uma confusão, juro compreender nessa coisa todinha, e terminou dando o primeiro lugar para o Vicente e o segundo para mim. E a gente continuou amigo, eu e Vicente, um excelente compositor. Posteriormente ele fez umas parcerias com o Ednardo. Aquela. Na beira da lagoa. Essa música dele, o Vicente. Bom, aí a partir daí eu neca de festival. O negócio era show agora, eu já entendi o que era show e passei a me autoproduzir
E depois eu ainda... Sim, o resultado desse show lá em Fortaleza foi interessante. Eu que tinha sido quase expulso da cidade, quando voltei ao Crato, tinha mudado de prefeito, e o prefeito novo fez uma recepção para mim, me deu uma medalha de honra ao mérito, sabe? Foi interessante isso aí. Se ainda hoje eu tenho essa medalha, acho que ainda tem essa medalha lá em casa. Não sou muito de guardar essas coisas, mas acho que essa medalha ainda tem. E amenizou mais minha barra, mas mesmo assim continuou a barra pesada. Foi quando eu resolvi realmente ir embora do Crato. Aí fui, não tinha destino não. Hora eu dizia que ia para São Paulo, hora eu dizia que para o Rio, porque eu não queria ir. A verdade era essa. Eu estava me sentindo acuado, eu não tinha estudado, não tinha emprego. Só aprendi a fazer música, sabe? E no Crato não dava para fazer mais, porque estava manchado lá. Aí resolvi viajar. Aí viajei, eu fui para Recife, Fortaleza, e sempre as pessoas me recebendo em suas casas, sabe? Me dando alimentação e hospedagem, essa coisa. Fui para São Paulo, Rio, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e até no final dela foi no Rio de Janeiro. Nessa trajetória todinha aconteceu entre esse show, sempre o pessoal recebendo meu trabalho, graças a Deus, muito legal, sabe? Muito respeito. E teve um detalhe particular que foi no show no Rio Grande do Sul, foi a plateia mais estranha que eu já vi. Porque na verdade, eu tenho um cunhado que mora lá, em Novo Hamburgo. E ele queria fazer um show comigo lá. Agora o pessoal lá muito ligado à música rural, né? Aquela música folclórica do Rio Grande do Sul, vaneirão, essas coisas. E ele para atrair público, ele fez um show, metade do show era um grupo de vaneirão e outra metade a minha música. Ora, eu cantando uma música cheia de metáfora, cheia cheia de modernidade, essa coisa toda, com os ritmos experimentais, essa coisa. E aí o pessoal cantando uma música tradicional lá, né? Foi a metade do show, foram eles primeiro. Eles cantaram lá, aplaudidíssimo, né? Quando começou o meu show, um silêncio. Cantei uma música, 2, 3, 4, 5, era mais ou menos umas 15 músicas. E um esforço danado para chamar a atenção. Parece que via uma palmazinha, nada. Mas também não vaiaram, isso aí amenizava, né? Aí terminou o show assim. Quando terminou o show, aí foi um aplauso danado, aí o pessoal de pé, aplaudindo de pé. Tirei 300 quilos das minhas costas nessa hora. Que a finalidade de você cantar em palco é ser interagido pelo reconhecimento do público, né? E isso aí não estava acontecendo. Foi a única particularidade que teve. No resto, fui bem recebido. Tive um tempo no Rio, morei lá, fiz algumas músicas lá também no Rio. E no começo penei muito, muito mesmo, porque ninguém me conhecia, ninguém me dava espaço nem nada. Depois eu cantei num espaço que chamava Barbas, que era do filho de Nelson Rodrigues. E ele, sabendo assim, ele conheceu meu trabalho, viu eu tocando no canto, e aí chamou para tocar lá no bar dele. Foi o que me salvou, uma temporada boa que eu passei lá, cantei bem uns 3 meses nesse bar. Mas depois eu cheguei à conclusão que eu não dava certo eu no Rio. Na hora de disputar os espaços, eu tinha que entrar naquela briga, tinha o Brasil inteiro lá dentro querendo mostrar sua música. Gente de todos os estados, as gravadoras eram todas lá no Rio e São Paulo. Eu não era de brigar, sabe? Eu ia lá, se tivesse vaga pra mim, se não tivesse, não... aquela coisa. Então eu digo, não, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar. Aí voltei para o Crato. E essa minha trajetória aqui no Crato, passei a fazer shows aqui, às vezes ia para Fortaleza, às vezes ia para São Luís. Bom, fui indo. E aí, até que numa iniciativa do Luiz Carlos Salatiel, eu gravei meu primeiro CD. Que eu devo muito isso a Salatiel, porque ele pegou do bolso dele o dinheiro, num dinheiro que ele ganhou. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Era um dinheiro que ele tinha lá, não sei, um direito que ele tinha por tempo de serviço prestado ao banco, aquela coisa tudinho. Ele podia muito bem comprar uma casa, uma coisa assim, né? Ele investiu na produção do CD. Na época chamava LP, né?
a LP é a abreviatura de long play, que é longa duração, disco. Até então o disco era só de uma faixa. E com vieram os vinis eram 6 faixas de um lado, 6 faixas de outro. Aí ele financiou tudo. Eu fui para São Paulo, toquei lá com alguns músicos daqui, outros lá de São Paulo. Alguns músicos que tocaram comigo lá eram músicos bons, que simpatizaram com o trabalho. Tinha músicos que tocaram com Caetano, com Djavan, com Gil mesmo. Quer dizer, eu tive muita sorte de pegar essas pessoas lá. Sofri muito no estudo, não tinha experiência de estudo. Ficava tenso, nervoso quando ia cantar, aquela coisa. Mas o pessoal ia me relaxando. E eu terminei gravando o Avalon, que vocês conheceram aí. E que foi um trabalho que ainda hoje eu posso considerar como um trabalho atualizado. Porque eu sempre tive uma preocupação de fazer um trabalho atemporal. Eu nunca fiz um trabalho porque a música na moda tá essa. Não. Eu fazia aquelas coisas que estavam dentro de mim, todo o conhecimento musical que eu tive, do que eu já ouvi, das serestas, do tropicalismo, mesmo da bossa nova, do folclore. Eu sempre misturei. Eu tenho música que tem uma conotação de rock, tem outras que tem uma conotação de coco, de shot, e vai variando assim. Eu termino fazendo uma misturada, né? Eu fui muito antropófago, né? Eu comia tudo quanto era música, ia digerindo dessa forma. E é o resultado do meu trabalho. E depois, posteriormente, eu gravei o Peixe, que na época foi considerado pela imprensa de Fortaleza como o melhor disco do ano. E depois veio o Bárbara. O Bárbara eu não consegui. Eu gravei por aqui, fui muito bem aceito aqui, mas eu não consegui ainda cantar o Bárbara lá num lugar mais distante, nas capitais. Pretendo ainda fazer isso. E tô cheio de música nova, doido pra gravar, e sem grana, mas um dia aparece. Sempre foi assim. Do primeiro disco, passei 12 anos para gravar o primeiro. Do primeiro para o segundo foi mais ou menos isso, 12. Do segundo para o terceiro foram uns 10 anos. E nesse já vai bem, se não me engano, bem uns 6. Nesse último para o próximo, que eu tô louco para fazer. Bom, essa minha trajetória, foi essa minha vivência, foi esse Socrates que eu vi. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Para não ficar tão assim, soço, eu vou cantar uma música aqui, uma música nova. Não fique triste, passará na sua janela uma linda melodia, tonificando sua alma como um bálsamo. Pode ser em português, inglês, francês, em sânscrito ou polonês, chinês, num lúdico cântico como se fosse coral de criança, adentrando o labirinto do ouvido, nítida como o sol, cálida como o fogo, magna como a glória cândida de luz, nítida como o sol, cálida como o fogo, magna como a glória cândida de luz. Não fique triste, pode ser em português, inglês, francês, em sânscrito ou polonês, chinês, num lúdico cântico como se fosse coral de criança, adentrando o labirinto do ouvido, nítida como o sol, cálida como o fogo, magna como a glória cândida de luz, nítida como o sol, cálida como o fogo, magna como a glória cândida de luz. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal,
queria agradecer a presença de todos e todas. E eu queria só dizer que essa foi a nossa primeira edição, certo? O próximo, Narrativas em Volta do Fogo, vai ser dia 31 de maio, certo? Com a Mãe Maria de Xangô, que é a Mãe Maria que tem um terreiro há mais de 15 anos, lá em Juazeiro, e ela organiza a marcha pela liberdade religiosa no Cariri. Vai ser dia 31 de maio na Praça do Marco Zero, em frente ali à Matriz, certo? Antes, só antes de dispersar, eu queria muito agradecer ao Abdoral por ter, enfim, foi todo um longo processo, né? Era para culminar em hoje, acho que deu muito bem, né? Queria também agradecer, eu acabei no começo não apresentando a equipe que trabalha nesse projeto. Apesar de parecer simples, foi um trabalheira montar esse projeto, então eu queria agradecer aqui ao Felipe e à Sawane, que foram os que fizeram a produção desse narrativa. Queria também agradecer, a gente é um grande coletivo, né, que a gente também organiza um outro projeto chamado Percursos Urbanos, e também queria agradecer aqui ao Winnie, o Cícero, Érica, a Alana, né, que também são pessoas que estão junto comigo desde quando a gente pensou esses projetos, o Rodolfo também, o Antônio, que não está aqui hoje, mas que está junto com a gente também há um bom tempo, ao Cleiton, que dentro do Centro Cultural Banco do Nordeste tem feito todo o trabalho. Eu esqueci alguém? Não, né? Pelo amor de Deus. Desculpa. O rapaz do fogo. O Miguel, que salvou a gente aqui, porque a gente chegou à conclusão que a gente não sabe montar uma boa fogueira, mas a gente vai aprender, né? E lembrar também, né, além de reforçar o convite para o próximo Narrativas, dia 31 de maio, lá vai ser às 18 horas, lá na Praça do Marco Zero, em frente ao SESC, ali perto da Praça da Matriz. E também convidar para o nosso outro projeto, que é o Percursos Urbanos, que é um passeio pela cidade. Nós vamos realizar no próximo sábado, dia 3 de maio, um percurso urbano sobre a oficina literária, que vai ser com a Ana Karine, às 3 da tarde, saindo lá do Centro Cultural Banco do Nordeste. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima edição. E mais uma vez, obrigado ao Abdoral.